Senhoras e senhores, boa tarde a todos, boa tarde, nobres pares, às pessoas que nos acompanham aí em casa, pela TV, pela internet. Já quero começar fazendo uma apresentação. Eu tenho sempre uma forma, às vezes até, de não fazer esse tipo de ter esse tipo de atitude, de mostrar alguns problemas que acontecem na cidade, que sabemos que problemas eles vêm e vão. E depois que são sanados, a gente tem que vir aqui também e dizer que foi sanado. Nesse caso, eu estou trazendo essa informação porque ela já decorre por quase um mês, isso se não fizer mais tempo, eu estou falando um mês desde que eu recebi a reclamação. Estive no local, de fato verifiquei, ficamos sabendo que o SAI esteve lá, técnicos do SAI, conversaram com alguns moradores, mas até agora nada foi resolvido. E aí, o que foi o agravante? Outras pessoas, outros moradores que são conhecidos nossos, acabaram vindo também fazer a mesma reclamação. Eu acho que é um problema crônico que precisa ser resolvido, porque, afinal de contas, ali foi feita uma obra, foi feita uma intervenção do SAI. Então, eu venho aqui, obviamente, em nome daqueles moradores ali da rua Pedro Guiri, mostrar esse problema aí que, de fato, ele é ruim. Quando acontece e depois que a chuva para, fica ruim também. Gostaria que a técnica colocasse as imagens aí, por favor. Então, ali, quase em frente à entrada do asilo, na primeira entrada, onde tem o salão de reuniões, foi feita uma obra ali pelo SAI, e qualquer chuva, gente, nós não estamos falando daquelas chuvas torrenciais, não. Uma pequena chuva que faz com que a água desça ali, o esgoto, ele retorna para a rua. Ele retorna, ele fica, obviamente, ali misturado com a água da chuva, e depois que a chuva passa, a água baixa, aí vem um outro problema, quer ver? Nós vamos ver pela foto ali. Olha, mas se tiver peixe, deve estar bem contaminado, porque ele, infelizmente, só tem porcaria. A gente não pode falar aqui. Olha lá, olha o que acontece, Aderbal. Aquela massa ali é uma massa, logicamente tem areia, mas também, com certeza, está contaminada com fezes, com os dejetos que são oriundos ali do esgoto. Aquilo seca, deve ficar um mau cheiro danado, e depois ele vira pó. E aí o carro vai passando, aquele pozinho vai infiltrando na casa das pessoas. Então, até que se resolva, em definitivo, esse problema, é necessário que o SAI tenha atenção, todas as vezes, infelizmente, chover, que vá lá para fazer a limpeza e a remoção. Porque o que a gente não pode é não resolver o problema e deixar as consequências para os moradores. Eu quero até mandar aqui um abraço aqui para o Paulo César, o PC, que eu chamo carinhosamente de Snoopy, a dona Naninha, que são moradores ali, que vivem nos procurando aqui, e também o Amauri, que é morador ali, mora ali no final da Pedro Guiri, e as pessoas nos procuram. Então, nós temos a obrigação. Eu sei que o SAI tem conhecimento, eu sei que alguns técnicos já estiveram lá no local, mas é preciso que se apresente uma solução, que não dá para ficar aquele problema ali depois de uma obra que foi feita no local. E falando em problema, nós vemos fazendo uma discussão aqui, com relação às questões orçamentárias, e eu tenho sido questionado pelas pessoas, por que eu estou tão preocupado com a questão orçamentária? Na próxima sessão, nós vamos votar aqui, em segundo momento, o orçamento, que é a LOA, que é o orçamento que vai tocar as obras do ano que vem. O que me preocupa ali é uma projeção, que tudo bem, é uma expectativa, é verdade, espero que dê certo. Se não der também, não vamos ficar aqui culpando o governo. Porque se falou muito do incremento que se tem no orçamento aí da ordem de 20%. Na verdade, está se contando com a vinda daquele valor de 240 milhões, que corresponde exatamente aí ao aumento dos 20%. Eu torço para que venha mesmo de coração. Eu acho que a cidade de Jacareí, a população merece, e eu votei inclusive favorável. Mas aí acontecem algumas coisas que vêm nos preocupando. A própria presidente aqui hoje falou, e eu fiquei muito contente, com relação ao reajuste de algumas taxas, alguns impostos que estão deixando de ser feitos. Com isso, eu não vejo a possibilidade de você melhorar a arrecadação, porque se você não fizer uma correção, esse valor, a tendência dele é ir diminuindo. E aí nós vamos ficar um pouco reféns do quê? Dos repasses que são feitos pelo governo do Estado e do governo federal. No caso do ICMS,
A minha preocupação, porque a composição, para que o repasse, vamos dizer, ele engorde, né, o valor, ele tem componentes que dependem da ação do governo municipal, como, por exemplo, a melhoria da sua arrecadação própria. Se isso não acontece, a nossa participação no ICMS, ela cai. E com isso, nós vamos ter problemas. E nós sabemos, né, foi falado, nós estamos passando por um momento econômico difícil, a gente não sabe se o ICMS, como dizer, parece-me que o ano que vem cresceu, menos mal. Então, o que nós vamos perder por falta de ação do município, vai sobrar por conta que o bolo é um pouco maior. Mas pensa bem, Abner, se nós tivéssemos feito a lição de casa, essa fatia nossa, Derbal, seria um pouquinho maior. Nós teríamos um recurso maior. Então, eu tenho feito um questionamento que não adianta a gente achar que fazendo bondades, que a gente não fazendo a correção disso, daquilo, traz benefício para a cidade. Pode parecer simpático, mas quando a gente for pagar a conta, a gente vai ver que não é tão simpático assim, porque as pessoas ficam sem os seus serviços, as pessoas ficam sem as suas benfeitorias. Eu lembro que a gente questionou aqui, por exemplo, aquela questão da isenção que foi dada para a JTU de 1.200.000, que disseram que era dinheiro que estava vinculado à obra da Diogo Fontes, e que começaria a obra. Até agora não começou a obra da Diogo Fontes. E está previsto, ainda que nós votamos uma emenda aqui que impede essa isenção de novo, se a gente der isenção, são mais 1.200.000, quer dizer, já vão para quase o valor da obra da Diogo Fontes. E aí não faz a obra porque diz que não tem dinheiro. Então, é preciso muito cuidado. E uma outra questão, que também me assusta, é que tem acontecido, e aí não estou culpando o governo, essas coisas são passíveis, roubos de equipamentos da prefeitura. Estou sabendo que pela terceira vez nesse governo foi roubado um maquinário, e dessa vez um maquinário novo, que é uma Patrol, que estava guardada lá na região do Bandeira Branca, ali perto do Bom Jesus. Nós sabemos que há uma dificuldade para você locomover o equipamento, então às vezes você acaba deixando num sítio, no lugar. Mas é a terceira máquina, já roubaram uma prancha, um caminhão prancha, já roubaram uma reta escavadeira e agora roubaram uma Patrol. Tem seguro? Ainda bem. Só que o que acontece? O dinheiro do seguro vem, mas não é comprado outro equipamento. Ou seja, eu estou descapitalizando a prefeitura, eu estou deixando de ter um equipamento para prestar serviço, transformando em dinheiro. Não estou dizendo que isso é de má fé, mas está acontecendo. Ou seja, eu pego aquele dinheiro, eu não compro um novo maquinário, Derbal. E aí eu pego esse dinheiro, ele cai na conta da prefeitura, ele é diluído, eu gasto ele e não tenho um equipamento. Daqui a pouco nós não vamos ter mais equipamentos. Não sei se é esse o objetivo, mas fica a preocupação desse vereador. Nós aprovamos aqui na gestão passada, estava eu, estava o Valmir, estava o Paulinho do esporte, estava também o vereador Fernando. Um empréstimo do governo do estado, de 13 milhões, que foi utilizado na compra de novos caminhões, novos equipamentos, foi muito bacana, inclusive tem servido muito a nossa população. Mas se acontecer aí cada vez por ano aí um roubo e a gente for perdendo esses equipamentos, é complicado, porque o equipamento ele é um patrimônio da prefeitura, então ele tem que ser utilizado dessa forma. São algumas questões também que me preocupam. Além do que eu já disse, que nós temos recebido informações de fornecedores, principalmente na área de infraestrutura, que muitas das faturas não estão sendo pagas por falta de recurso. Então, é outra preocupação que nós temos. Se está faltando dinheiro agora, como é que vai ser? Então, fica aqui esses alertas. Nós fizemos um pedido de informação, eu juntamente com o vereador Luiz Flávio, para ter um pouco mais de compreensão de como está a situação do caixa da prefeitura. Esperamos que com essas respostas, a gente possa, logicamente, interpretando-as, a gente ter a tranquilidade de subir aqui e dizer, olha, está tudo sob controle, então a gente fica muito tranquilo em poder estar votando alguns projetos aqui, está aprovando esse orçamento, inclusive dando o apoio que nós já demos lá atrás, para que, a gente fala muito em empréstimo, na verdade é um investimento que terá aqui na cidade, para que a gente possa de fato fazer com que as coisas aconteçam na cidade, que é isso que a população espera. Então, enquanto vereador, fica aqui esses relatos, fica aqui essas preocupações, mas sempre fazendo isso com muito respeito, com muita responsabilidade, a fim de deixar o máximo de transparência possível para que as pessoas saibam como é que andam as finanças da nossa cidade. E por último, não posso deixar de falar aqui uma outra preocupação na área da
e da saúde. A área da saúde, eu não sei, a doutora Márcia, não me lembro se foi falado, do efeito que pode ter aí a falta desses médicos, que são quase 40 médicos cubanos, né? Porque nós já estávamos com problema em algumas unidades. Eu estive lá no Bandeira Branca, a doutora Márcia, nós como comissão da área da segurança, de saúde, e as pessoas estão ficando sem atendimento lá. E nós sabemos que outras unidades também. Então, é uma outra preocupação. E aí a gente sabe que isso vai consumir um pouco mais do orçamento. A saúde já come uma parte boa do orçamento, mas a gente não pode deixar à mercê, né, da doença a nossa população. Então, esperamos que o governo tenha esse olhar mais sensível, mais crítico, principalmente para essa população que vai ficar desprovida. Porque a gente sabe que a falta aí do mais médico não vai prejudicar quem tem convênio, quem pode pagar médico. Vai prejudicar justamente aquelas pessoas que dependem do SUS, que dependem do sistema público para poder aí conduzir aí a sua vida e manter a sua saúde em dia, tá certo? Você ia falar alguma coisa, Lucimar? Não, né? Eu pensei que você ia pedir a palavra. Ainda tem um tempinho. Não? Então, tá bom, então. Quero agradecer a todos os meus contatos. Está aí o nosso gabinete, o gabinete 3, está aí com o nosso telefone, 3955-2205, juntamente com a minha assessoria, sempre prontos aí a receber aí não só os elogios, as críticas, como também as demandas que nós temos, tá certo? Um grande abraço a todos e até a quarta-feira que vem.